Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais uma semana nesse nosso país que é repleto de turbulências no campo da política, que se misturam muitas vezes com turbulências no campo da polícia. Nesse exato instante, nós estamos diante de um fato que mistura esses dois mundos, política e polícia. E temos como personagem central de uma coleção de crimes a figura de um ex-presidente da República, que está sendo tratado nesse momento pela grande mídia como se fosse um reles batedor de carteiras, né, que foi flagrado numa tentativa frustrada de subtrair alguma coisa e, enfim, foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi embora e acabou o assunto. É assim que as coisas funcionam? Aonde está o jornalismo aqui no nosso país? E por que a grande mídia está tratando esse assunto de uma maneira menor, de uma maneira sem maior destaque? Por que esse tipo de situação acaba por preservar um sujeito tão nocivo, radicalmente criminoso em todas as coisas que fez no nosso país, contra o povo brasileiro e a seu favor pessoal, como esse escândalo que está sendo mostrado para todas as pessoas? De uma maneira geral, os grandes veículos de comunicação ainda moldam a opinião pública no Brasil. Quase 80% das pessoas ainda se utilizam dos veículos de comunicação de massa para emitirem opinião, para se informarem, ficando 20% da sociedade brasileira mais atenta às coisas que acontecem nas redes sociais. Por isso, é muito importante, é muito precioso a gente ter esse espaço aqui, o nosso Portal do José, para poder fazer contraponto com outros veículos que estão aqui também nas redes sociais, contra esse tipo de estratégia de se esconder o criminoso mor da nação. Mas o que é que está acontecendo? Será que isso que eu estou dizendo para vocês tem alguma base? Pois bem, vamos conversar sobre isso agora, porque tem muita coisa, muito caroço debaixo desse angu, como diria o poeta. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, são formas de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas e romper, né, esses bloqueios de grande alienação que os grandes veículos de comunicação fazem com a parcela muito importante da sociedade brasileira. Se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros e participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, olha, eu estava dando uma olhada aí nos principais jornais aqui do nosso país, todas as capas aqui, né? É impressionante como é que um crime envolvendo mais de 16 milhões de reais em diamantes, tendo ali a figura do ex-presidente da República como personagem central, simplesmente sumiu dos principais noticiários. Você pode pegar todas as capas dos principais jornais aqui no nosso país, mas de um certo modo, quem pauta, né, esses veículos todos ainda é a família Marinho, né? Eles têm ali uma grande confraria. Se você pega o jornal de hoje, não tem nenhuma menção, nada dessa patifaria envolvendo personagens do governo Bolsonaro e o próprio, para trazer para o seu patrimônio pessoal algo que estava entrando, que entrou, né, de fato, ilicitamente, uma parte aqui no Brasil e a outra estava entrando e só não teve essa complementação porque a Receita Federal descobriu. Existem algumas lacunas ainda que precisam ser preenchidas. Ontem, numa coluna do Jânio de Freitas, que está agora no Poder 360, ele levanta uma questão que eu também tinha levantado aqui. Por que esse escândalo demorou 14 meses para vir à tona? A Receita Federal tinha feito essa apreensão no ano de 2021. Por que essa coisa não ganhou uma projeção, não teve um vazamento? Bom, evidentemente nós estávamos ali com o governo Bolsonaro ocupando os principais postos, né, na Receita Federal. E evidentemente as pessoas envolvidas ali, que tinham algum poder de comando, podem ter levado em consideração a possibilidade do Bolsonaro se reeleger e de repente ele sofrer algum tipo de reprimenda, né, algum tipo de retaliação. Estou apenas especulando aqui junto com vocês, com base também nessa mesma interrogação que o Jânio de Freitas levantou. Muito estranha essa situação, porque se isso tivesse ocorrido durante o pleito eleitoral, a gente teria mais luzes sobre essa quadrilha, sobre o comportamento dessa gente toda. Existem muitas situações irregulares, e como eu disse para vocês aqui no começo do nosso encontro, que são absolutamente injustificáveis, né? O ministro Bento fazendo correspondência para o líder árabe, né, da Arábia Saudita, lá, o Mohamed Al Bin Salman, enfim.
explicando que os presentes que foram dados pela Arábia Saudita foram incorporados ao erário público aqui do nosso país. Tem muitas coisas erradas ali. Primeiro, que um ministro se comunicar com o chefe de Estado sem passar pelo Itamaraty já é uma coisa absolutamente não usual, né? Porque vocês imaginem só agora no governo Lula, os 30 e poucos ministros, todo mundo saindo mandando ofício para cima e para baixo para chefe de Estado, sem passar pelo Itamaraty. É uma coisa absolutamente irregular, né? Uma coisa que, de repente, o chefe do outro Estado nem reconhece. Pega ali um ofício de um servidor que não está gabaritado para isso, enfim. E uma coisa também, né, na carta que o Bento Albuquerque manda lá para o saudita, depois que foi flagrado nessa patifaria, a gente tem que frisar que o seu Bento Albuquerque, ele ficou inerte ali com a apreensão de algumas joias, mas ele escondeu o fato de ter trazido uma outra caixa com as outras joias que foram parar no colo do Bolsonaro, que está querendo assambarcar isso como se fosse um mimo pessoal para ele. Enfim, então a gente teve uma coletânea de irregularidades e de crimes ali. Onde estão os repórteres investigativos? Onde estão ali os repórteres fazendo ali algum tipo de interseção com a Embaixada da Arábia Saudita, buscando algum tipo de interlocução lá fora, com seus correspondentes internacionais? Aonde estão os repórteres investigando se esse tipo de presente foi dado também para outras autoridades nesse mesmo encontro que o Bento Albuquerque foi lá? O Bento Albuquerque foi no encontro sábado e domingo. É impossível que essas joias tenham sido compradas como quem entra numa quitanda e pede um tomate ali. Esse troço estava encomendado para ser dado ao Bolsonaro pessoalmente. O Bolsonaro casualmente não foi, ou mandou o Bento para fazer essa missão, e o Bento ficou encalacrado no meio dessa história aí. São muitas situações para serem reveladas, nós não sabemos nem se foi o árabe lá, o saudita, que deu esses presentes. Isso pode ter sido um empresário, pode ter sido um outro governo, enfim, tem situações que precisam ser reveladas. Só que agora você entra nos principais jornais aqui no nosso país e você não vê uma linha sobre esse assunto. O que nós sabemos hoje é o seguinte, coluna do Lauro Jardim, Dona Michele arruma as malas para se encontrar com Bolsonaro. Segundo o Lauro Jardim, e faz todo sentido, bom, em primeiro lugar está rodando aí direto que os dois não andam muito bem do ponto de vista do casal, né? Da relação matrimonial. Isso não interessa para a gente. O que interessa são pessoas envolvidas em crimes que ocuparam a direção do nosso país. Matéria diz, Michele Bolsonaro deve viajar para os Estados Unidos entre hoje e amanhã. Mais precisamente para Orlando, onde vai se encontrar com Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama está no Brasil desde o dia 26 de janeiro, quando retornou depois de quase um mês em solo americano. Por que será que ela vai lá? Ela não pode falar por telefone? Tem medo de falar por telefone, da conversa ser grampeada? Enfim, segundo aliados do ex-presidente, o motivo é a necessidade de juntos alinharem uma estratégia tanto para a defesa do casal, no episódio das joias, quanto em relação aos próximos passos de Michele dentro do PL. Até segunda ordem está marcado para o dia 21, que o partido pretende que seja um grande evento político a posse dela como presidente do PL Mulher. Devia ter colocado a Damares, né? Faria mais sentido aí. Com tudo que está acontecendo aqui no nosso país envolvendo esse clã. Eu falei para vocês aqui da importância das redes sociais e da participação dos grandes telejornais ainda na formação de opinião pública aqui do nosso país. Aqui tem uma coluna muito interessante do Guilherme Ravache, que tem esse título, Consumo de vídeo dispara e clickbait engole CNN, Jovem Pan até Bonner. E aqui ele diz aqui, em dado momento, a TV tradicional ainda é dominante no país. Entre televisores, smartphones, tablets e computadores, 78,7% do consumo domiciliar foi para a programação linear de TV aberta ou fechada. Outros 21,3% são da plataforma online. Isso para vocês verem como é que o assunto, né, ele tem ainda uma formatação da opinião pública, das joias, né, pelos grandes veículos de comunicação, que acabam pautando também outros veículos menores, que não têm a estrutura que os grandes veículos têm, e pautando também as redes sociais. Mas o que pode estar por trás dessa história? Como eu tenho advertido aqui durante muito tempo, a figura do Bolsonaro no debate político simplesmente faz com que não exista debate.
a discussão sobre os principais temas do nosso país fica sempre colocada num quinto plano, porque os assuntos que acabam ocupando as nossas energias são assuntos menores que desviam a nossa atenção fora dos assuntos concretos da realidade brasileira. Como, por exemplo, esse aqui. Na capa do Globo, eles, ao invés de investigarem mais o ladrão ou os ladrões, a bandidagem, eles colocam esse tipo de manchete aqui. O destaque é esse aqui. Mudança na Petrobras coloca em risco 40 bilhões de investimento. Então, o assunto aqui é atacar aquilo que o governo Lula começou a fazer em relação à Petrobras. Deu um freio de arrumação, deu uma parada, e aí a gente vê o jornal defendendo sempre os interesses dos grupos econômicos e não os interesses do povo, nesse tipo de editorial aqui. Só você ler o texto aqui principal. Impostos sobre exportações são péssima ideia. Péssima ideia para quem, cara pálida? Empresas que produzem petróleo no Brasil já entraram na justiça contra a criação do novo tributo. Por que foi criado o novo tributo? Para que você, eu, todos nós, não paguemos mais na gasolina, no álcool, na ponta, na bomba. Então se pegou as grandes empresas multinacionais que estão levando o petróleo cru do nosso país para fora e taxaram a parcela dessa exportação. E aí eles estão reclamando, se isso não for feito, em sentido contrário, quem vai pagar mais é o povo brasileiro. Então, eu pergunto para vocês, esse tipo de manobra de editorial está visando o interesse do povo brasileiro ou o interesse dos grandes grupos internacionais que estão explorando aqui as riquezas do nosso país? Essa é a mentalidade dessa gente, essa é a mentalidade que apoiou 4 anos de Paulo Guedes / Bolsonaro no plano econômico, fazendo essa encenação, fazendo críticas pontuais ao Bolsonaro, fazendo uma espuma, criando essa ideia que a Globo, que as organizações Globo eram visceralmente contra Bolsonaro, quando no plano econômico eles apoiaram todas as medidas de Paulo Guedes. O Bolsonaro, por sua vez, fazia uma série de ataques, mas no final da história ele renovou a concessão, foi tudo para inglês ver. O jogo ficou bem montado. E agora parece que o Bolsonaro está sofrendo uma espécie de preservação para que, uma vez esse sujeito sendo mantido vivo politicamente, ele consiga ainda manter o debate no esgoto, o debate num plano não civilizatório, o debate que não interessa a sociedade de uma maneira geral. Essa é a única explicação, porque não há como, se fosse um reles ladrão, um reles vagabundo, os meios de comunicação estariam em cima do sujeito o tempo todo. Agora, é o ex-presidente da República e simplesmente o assunto está sendo varrido para baixo do tapete. Com qual interesse esse tipo de situação está acontecendo? Porque isso dificulta, né? A opinião pública ter a informação que nós tivemos um ladrão praticando uma série de crimes e que tem que ir para a cadeia, porque ele acaba ficando com mais espaço para, perante uma parcela da sociedade, passar a ideia que, enfim, é um homem honesto, íntegro, aquelas histórias todas que a gente sabe que é mentira, mas que os seus seguidores sectários acreditam piamente. Então, joga essa questão para a sua reflexão. O que está por trás desse esquecimento, dessa amnésia, dessa cortina de fumaças sobre uma situação escandalosa que eles teriam competência para investigar e não estão investigando? Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu encontro vocês, tá bom? Até lá, tchau!